que coaches falam para você repetir frases no espelho? O mundo é movido pela mentalidade. Você controla o seu dinheiro ou o dinheiro te controla? O que há por trás de crenças limitantes? Você se ouve? O silêncio te trará sucesso. Nos dois vídeos anteriores, nós falamos sobre crenças, mentalidade e abundância. E agora a gente vai falar sobre aprofundar mais sobre crenças. O que há por trás de crenças? Como ressignificá-las? Lembra? Não dá para mudar uma crença, a gente precisa ressignificá-las. Ressignificar uma crença? Não. Ressignificar a emoção por trás daquela crença. Com o que aconteceu para você ter aquela crença, qual o contexto. E isso a gente vai modificar. E eu preciso começar esse vídeo falando. O seu cérebro, ele é um mecanismo de defesa para te manter vivo. Você está cozinhando, você está com uma panela quente, você encostou na panela quente, automaticamente... Por que isso? Porque o seu sistema nervoso viu que aquilo ali algumas células estavam morrendo queimadas e você queimou, afastou. Foi consciente? Não, porque se você tivesse parado para pensar, ops, isso aqui tá quente, peraí, tá quente, vou tirar, você já queimou sua mão. O seu cérebro faz esse processo para você muito mais rápido sem você ter consciência. Aqui que tá o ponto. Porque tudo o que constitui no seu cérebro, que é as rotinas de pensamento, a mentalidade, faz parte da sua personalidade, faz parte do que você é. E o seu cérebro vai te proteger de qualquer invasor. É por esse motivo que as famosas afirmações de coaches não funcionam, porque é a mesma coisa de você passar tinta numa parede mofada. O problema está na parede, no vazamento, na podridão que tá ali, e não passar simplesmente. Não adianta você falar, foguete não dá ré, até porque isso é bem vergonha alheia, porque isso não vai resolver o seu problema, você não vai ascender na vida só por causa de afirmações, porque o seu cérebro, ele já tem ali, ele vai te defender de tudo que vier de fora, ele vai te defender absurdamente. É a mesma situação com a cobra, lembra? Se você parar pra pensar se é ou não uma cobra, pronto, a cobra te picou. Então você não vê a cobra antes de pular, você pula porque, sabe, e depois que você vai ver a cobra. Esse mecanismo, ele é natural do seu cérebro, ele te previne que células do seu corpo morram. Isso é completamente natural. E isso aqui é o que estou inventando, é alguma coisa mística? Não, é o seu corpo. Você consegue entender isso? Então, quando nós falamos sobre crenças, a gente precisa trabalhar interno, no subconsciente e inconsciente. A emoção por trás. Lembra quando eu falo quando você sentava na mesa para comer e seu pai vinha com a história de que o mundo, que quando ele era pequeno, ele passou fome, ou a sua mãe? Então, isso, a emoção. Você ia comer e você imaginava a situação e tinha uma emoção. É o seu pai que está ali. Então, isso tudo vai criar uma rede de pensamentos, uma rotina de pensamento, uma crença, e vai fazer parte da sua mentalidade. Então, aqui, a crença por crença, ela não é tão forte quanto a emoção. A emoção é muito mais importante aqui e é ela que nós vamos trabalhar. E a primeira coisa que a gente tem que entender é reconhecer o passado. Não sei se você já percebeu, mas não conseguimos mudar o passado. O que a gente pode fazer é estipular o futuro, mas nem isso. Que a única coisa que a gente tem é o presente. Mas nós podemos ressignificar o passado, o que aconteceu. Deixar sistemas de escassez para trás. Deixar essas raízes, não deixar as raízes, mas entender que você não quer carregar aquela bagagem. Mas lembra quando eu falo que você é fiel aos seus pais, se você quer carregar este peso com eles para compartilhar da mesma dor? Isso é real, isso não é o que eu tô dizendo, é psicológico. Constelação familiar que chama. Lembrando, a culpa não era do seu pai, tá? Aqui a gente precisa ter também muita empatia e perceber que o que eles fizeram não foi proposital, eles não sabiam que isso podia afetar o filho deles. Eles só queriam estar ali e talvez desabafar. Então você tem que ter muita empatia nessa parte também. E não falar, a culpa é sua porque você falou isso quando era pequeno na mesa, que não sei o quê. Não, o que a gente vai trabalhar é aqui e não
culpar eles, a gente vai só ressignificar, entender que aquilo ali não faz parte mais para onde você quer ir. Você não precisa carregar essa bagagem pro caminho que você quer trilhar a partir de agora. Então agora eu vou passar 2 técnicas para ressignificar e pelo menos amenizar este efeito. Então são 2 técnicas, uma é de Theta Healing, a outra de auto-hipnose, e para as 2 eu preciso de uma coisa: autoconhecimento. Autoconhecimento. Você vai precisar buscar na memória e trazer isso pro consciente. Todos esses fatos de amargura, sofrimento, dor, perda que você teve em relação aos seus pais, que fez você ter essas crenças. Isso é importante você anotar exatamente o que ele falava, a emoção, o contexto. Isso vai ser muito importante. Porque a primeira técnica do Theta Healing que eu vou passar para você é a de escavar. Você vai escavar uma determinada crença. Lembra que no primeiro vídeo eu passei uma lista das principais crenças? Então, você vai perceber quais você tem. Anota todas. É importante você anotar. No papel, tá? No celular não. Anota. Pra você entender que aquilo ali está acontecendo e é presente. Anota. Você vai pegar essa crença e você vai fazer o seguinte. Vamos fazer tipo um mapa mental. Coloque em um papel grande. Escreve. Aí você vai escrever exatamente a crença. Por exemplo, então aqui no meu papel, eu vou pegar a crença... Uma crença. Eu vou pegar aqui uma crença. Eu não consigo guardar dinheiro. Você não consegue guardar dinheiro? Tá. Agora a gente vai vir com a técnica. Põe no centro do papel e vem. Aí agora você precisa fazer as perguntas. Por que você não consegue guardar dinheiro? Ah, porque sempre que eu guardo um pouco, acontece um imprevisto e eu tenho que gastar. Sempre acontece alguma coisa de ruim e eu tenho que gastar aquele dinheiro. Ah, é? Por que isso sempre acontece? Se isso sempre acontece, aqui a gente tem um padrão. Então você vai... Mas tá, então por que isso aqui sempre acontece? E aí você vai escavando até a gente achar a fonte. Aí você pergunta, por que isso sempre acontece? Porque parece que eu não mereço guardar, ou sempre que eu consigo guardar, parece alguma coisa urgente. Sempre temos essa sensação de urgência e eu não consigo. Então por que você não merece guardar dinheiro? Temos que saber isso. Porque eu cresci ouvindo que o dinheiro era sujo e que o dinheiro era amaldiçoado, ou então que pessoas que têm dinheiro parece que é errado. De onde veio isso? Meu pai sempre dizia que os ricos eram aproveitadores, ele explorava os empregados e que era muito ruim, ele sofria muito com essa situação. E que ele recebeu muito golpes, o patrão dele explorou muito ele, que ele trabalhou muitas horas de graça pro patrão e ele nunca recebeu nada, que o patrão crescia a empresa através dele. Peraí, o seu pai? É o seu pai. Vamos aprofundar. Então, que emoção tem por trás disso? Medo. Medo do quê? Por que você sente medo? Medo porque talvez se eu tiver o dinheiro, meu pai possa achar que eu tô querendo, que eu tô explorando alguém ou que eu estou fazendo alguma coisa de errado. E eu acho que não é justo com meu pai. Mas se o seu pai sofria com isso, você faria a mesma coisa com outra pessoa? Não, eu nunca faria isso. Então, por que essa crença? Aí, a gente já conseguiu perceber uma coisa. Medo que meu pai possa achar que eu estou tendo dinheiro ou que eu estou aproveitando de alguém. O que é isso? Pertencimento. É a coisa que todo ser humano tem e é o que mantém a humanidade viva. Por quê? Porque nós humanos não temos garras, não temos dentes, não temos pelos. O que faz nós sermos topo da cadeia alimentar? A união. A união que faz a força, não é só açúcar. Tá? Nossa, isso foi péssimo. Aprendi com a Pablo. Esse sentimento de pertencimento. Quem fica por último na trilha onça pega, sabe? Então, por que eu preciso fazer parte do meu bando? Porque e se meu pai não me aceitar? E aí a primeira coisa que a gente também tem que entender é, existem milhares de casos, tá? Não é só um pai, às vezes a pessoa não tem um pai, mas o cérebro escolhe alguém para representar o pai ou a mãe, tanto faz. Mas a sua família, o seu grupo, aquilo que te criou, o que você deve por eles terem te dado a vida. E você tem que pertencer a eles, ou melhor, você tem que ser leal a eles. E isso aconteceu. E se meu pai pensar isso, e se as pessoas acharem isso, calma, vamos por parte. Se o seu pai sofrer por isso, você faria a mesma coisa? Não. Então tem sentido essa crença? Não tem. Bom, eu não faria isso. Você faria? Não.
Então não tem sentido essa crença. Sim, mas meu pai, então, mas aí agora que a gente vai trabalhar isso, você vai ressignificar. O que será que aconteceu? Por que eu acho isso? Porque será que é um ponto de história? O seu pai, o que aconteceu? Então você tem que ir escavando, escavando, escavando e ressignificá-lo. É um trabalho muito duro e é muito trabalhoso esse processo, mas ele vai te dar resultado. A segunda técnica é a da auto-hipnose. Auto-hipnose, sim, hipnose funciona. Funciona. Ainda que seja uma pseudociência, ela funciona e dá pra fazer muita coisa com ela. Tanto que não é à toa que a maioria das pessoas que fazem curso de hipnose são dentistas. Dentistas? Dentistas. Sabe pra quê? Pra anestesia. Sabe, anestesiar uma parte da boca. Ele ganha com... porque não vai precisar comprar anestesia e também porque não vai ter infecção é menos risco de infecção pro cliente dele. Isso é sério, tá? Mas a hipnose, o que é a hipnose? A gente vai acessar o subconsciente para perceber o que está rodando ali por trás. Lembra? Você está aqui agora, mas você não para pensar nas coisas que eu te falei durante essa série. Mas quando eu vou falando, vai trazendo. Mas isso significa que antes não estava na sua cabeça? Não, estava rodando no seu subconsciente. Então a gente vai precisar acessar isso. Então essa técnica eu aprendi com a Anete Guimarães. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar um comando e esse comando vai permitir que essas memórias, essas amarguras, vá para o consciente e aí você decida se você quer ou não que aquilo continue rodando e na hora você vai ressignificar. Eu vou explicar. O que você vai fazer? Quando você estiver acordando, abrir o olho, sabe quando você tá meio zonzo assim? Sabe, você tá meio grog, que a gente fala? Tem gente que escova os dentes com hipoglós, sabe? Nesse momento, então, é esse momento aí que a gente vai precisar. Por quê? Porque vamos dizer que o cérebro não carregou 100%. Então, o consciente ainda tá molinho, o subconsciente dá pra acessar ele. Então a gente vai fazer o quê? Dar o comando. E você precisa ter uma entonação certa, com a voz certa, com a firmeza certa. Por quê? Porque isso é essencial pra entrar e ficar ali gravado. A gente vai pôr um programa pra tirar outros programas e você entender o que tá acontecendo ali. O que você vai falar? Reconheço meus pensamentos. Eu escolho aqueles que me fortalecem. Isso eu aprendi com a NET. O que é isso? Você deu 2 comandos aqui. Primeiro, você deu o comando de reconhecer os seus pensamentos e você tá escolhendo aqueles que lhe for conveniente. E eu fiz quantas vezes? Faz por mais ou menos uns 21 dias. 21 dias é simbólico, ninguém sabe na verdade o tempo exato, mas vai fazendo. Isso precisa ser repetido muitas vezes para entrar no seu subconsciente e funcionar. E funciona. Fez? Tá, e agora? E agora, na hora de tomada de decisão, vai dar o resultado. Que resultado? Vamos dizer assim, que você vai fechar com o cliente e o seu preço é 300 reais. 300 reais. E aí o cliente fala, não, tá caro, eu quero pagar 200. Claro que não fala assim, né? Mas ele fala, não dá pra fazer por 200, assim. Aí você... tá, eu aceito por 200. Que isso? Uma crença. Uma crença. Crença de que o seu trabalho não tem valor. Ou no mínimo, e o dinheiro, ou no mínimo, uma crença que eu não vejo as pessoas falando muito, que é a crença de que se contente com o que você tem e quem precisa de mais para viver. Já conversamos sobre isso. Nós precisamos de dinheiro. Dinheiro é a coisa mais importante que se tem no mundo. Lembra? Definir seus amigos, sua saúde, você vai viver ou morrer. Então, isso é uma crença. Crença de quê? Que você é a tal da romantização da pobreza. Você não precisa de mais para viver. Aquilo é o suficiente. Eu consigo pagar minhas contas com 200. Então pra que eu vou querer 300 reais? Aconteceu isso. Mas você tá com um comando na cabeça, não tá? Aí o que vai aparecer? A crença. E aí você, na hora, pode acontecer várias coisas, né? O cérebro é incrível. Mas na hora você vai reconhecer o que tá acontecendo ali. E aí você vai parar pra pensar e falar, eita, peraí, o que não tá certo? O meu trabalho é 300 reais. Não vai fechar? Vai aparecer novas oportunidades. Se tem gente que relata que ouve as outras pessoas falando na cabeça delas, a voz na cabeça, vem a voz da pessoa, nitidamente. Quem precisa de mais para viver? Aqui a gente já consegue tudo o que a gente precisa. Seu pai falando. Na hora que acontecer isso, você vai dar outro comando. Que comando? Você vai decidir. Você não pediu para decidir? Você vai decidir se aquilo continuou não rodando. Cancela. Cancela? Cancela o quê? Cancela esse programa, cancela essa crença,
Por que cancela? Porque cancela tem um peso, né? Tem um drama. Cancela, você tá cancelado, o cancelamento. Então, tem um drama ali. Então fala cancela. Cancela. Cancela o quê? O programa. Não preciso mais. Responda com educação. Seu cérebro fez o trabalho pra você, então responda. Obrigado, mas este é o meu preço. Isso não vai mudar. Eu mereço. E eu quero mais. E eu posso ter mais. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em ter mais dinheiro. Respondeu. Você vai modificar as suas ações. E isso vai acontecer com inúmeras situações. Pode ser com traumas que nem estejam relacionados com o dinheiro. Isso é bem sério. E mesmo se você não conseguir domar naquela situação, você já vai ter o programa de reconhecer. Anota e vai pro Theta Healing. Dá pra fazer por 2 técnicas. Essa técnica também dá pra reconhecer. Então, há várias maneiras. Tem técnica pra isso. Eu passei as que eu mais gosto, assim, que eu acho que é mais relevante pra você. Mas tem outras técnicas também. Mexer com crenças é complicado. É mexer com aquilo que você é. Com a sua base, com tudo. E se você mexe na base, você pode ter medo de desabar em outras áreas. Mas calma, tudo vai se encaixar. Tô aproveitando cada minuto. É trabalhoso, não há fórmula mágica, não há remédio, não há pílula. É trabalho, é um processo que você vai fazer. Não é um dia, não é 2, é meses. Mas é um processo que dá resultado. Lembra? Conhece-te a ti mesmo. É o primeiro passo para você conseguir fazer a mudança. Reconhecer que tem um problema. O próximo passo é diagnosticar. Então, no primeiro vídeo nós falamos sobre as crenças limitantes. No segundo falamos sobre a mentalidade de abundância e escassez. E agora eu estou te passando técnicas para isso. E agora você já entendeu que isso é trabalhoso. No próximo vídeo eu ainda vou mostrar uma ferramenta que eu nunca vi gente aqui falando no YouTube. Eu acho que tem alguns, mas não é muito streaming. É uma ferramenta muito interessante para implementar um novo programa. Vai ser bem legal. Espere pelo próximo vídeo. Mas é que nem eu estou falando. Não tem fórmula, não tem pílula. É processo, é trabalho duro. Mas os resultados são magníficos. Você vai mudar completamente sua realidade. Você vai moldar a sua realidade de uma maneira que você nunca pensou que poderia fazer. Então, para finalizar essa série, eu acho que eu aprendi essa pergunta com a minha professora de finanças e ela é sensacional. Eu queria que você refletisse sobre ela. O que de pior pode acontecer se der certo?